Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire. Muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. O meu comentário de hoje se dá por causa que eu estava conversando com alguns irmãos e no meio dessa conversa, surgiu lá o famoso bordão: Jesus está voltando, as coisas estão difíceis. E ele disse que quando essas coisas começarem a acontecer, seria o fim, quando ele viria. E eu tentei explicar com a maior paciência possível, mas o irmão argumentou que eu não tenho fé. Fé eu tenho, só que a minha fé, obviamente, é diferente da dele, né? Então eu vou usar aqui os versículos que eu argumentei com ele, tá? 1 Coríntios 10, versículo 11, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. Paulo está dizendo que tudo isso que aconteceu com seus antepassados foi uma figura. E estão escritas para aviso nosso, para o nosso aviso. Nosso quem? Ele está dizendo para nós no século 21, ou ele está dizendo para as pessoas do primeiro século? Para os judeus do primeiro século. Nós não somos judeus e nem estamos no primeiro século. Então essa palavra não é para nós. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os fins do século, Paulo está dizendo que já estava chegando. Então o fim dos séculos estava previsto para aquela geração, não para a nossa geração. Foi o que eu tentei argumentar com o irmão. O irmão, não, eu falei, meu irmão, o fim das coisas, o fim dos séculos estava previsto para aquela geração que Jesus viveu, consequentemente os apóstolos viveram também. Veja o que Pedro diz no capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro 4, 7, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está perto. Este perto é há 2000 anos? Ou esse perto ainda pode se estender por mais, sei lá, 100, 200 anos, ou mais 1000 anos, 2000 anos, não sei? Ou este perto era perto daquela época? Aí ele continua: sejam prudentes, estejam alerta para poder orar. Fiquem em oração, porque o tempo está perto. O tempo de todas as coisas ter o fim está perto, disse Pedro. Aí lá no versículo 17 do capítulo 4 de 1 Pedro, ele diz: pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Jerusalém estava para passar por um julgamento de Deus. E este julgamento, diz Pedro, que estava perto. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, já tinha chegado, a época era aquela. Só estava esperando acontecer. Eles estavam na expectativa de acontecer esse julgamento. E ele continua dizendo: e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Ele diz, em outras traduções diz, que o julgamento começaria pela casa de Deus, né? Ou seja, pelos judeus. Eu estou lendo aqui na versão nova tradução da linguagem de hoje, tá? Então a tradução é um pouco mais diferente, é um pouco diferente. Eu gosto de usar essa tradução porque ela dá mais clareza. Aí ele diz que os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, diz Pedro, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Então Pedro está afirmando que o julgamento começaria por eles, pela casa de Deus, pelos judeus.
E esse julgamento já tinha chegado a hora de acontecer. Estava esperando só um momento, mas o tempo de acontecer já tinha chegado, era naquele século. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, diz que se fosse assim, ele teria que sofrer muitas vezes antes da criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim. Agora, quando os tempos estão chegando ao fim, foi quando ele apareceu. Para quê? Para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Eu acredito que seja Paulo que escreveu os Hebreus. Tem pessoas que dizem que não, amém. Mas eu acredito que seja Paulo. Então, ele está dizendo que o tempo do fim estava chegando. O tempo do fim estava chegando naquele tempo, naquela geração. Que maravilha, né? A gente conhecer, saber dessas coisas, né? Paulo também disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4, diz: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensino que vem de demônios. Agora preste atenção numa coisa. Que ensinos são esses? Que ensinos são esses? Se você pegar e continuar lendo, você vai ver que ele fala do voto do celibato, que essa doutrina proíbe casamento, né? Voto do celibato. E também fala da abstenção de alimentos. Qual era a religião que fazia isso? Qual era a religião que fazia voto de celibato e restrição alimentar para a santificação? O judaísmo. A lei. Muitos que Paulo ensinava iriam se apostatar e ir para o judaísmo. E muitos, até judeus que já tinham se convertido, voltariam. Diz Paulo que nos últimos tempos, no fim da era, nos últimos tempos, naquele tempo. Também lá em Timóteo 3 diz o seguinte, lembre-te disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então, meu querido, a geração que presenciou os fins dos tempos foi a geração do primeiro século. Não é essa geração que vai presenciar, e nem, quem sabe, uma geração futura que irá presenciar. Não, mas já foi presenciado pela geração do primeiro século. Eu sei que para muitos isso é difícil entender. Aliás, corrijo-me, não é difícil entender, é difícil aceitar, porque a fé, uma fé cega, né? Ela cega também a razão, o entendimento. Uma fé cega, ela cega também o entendimento. Então, as pessoas até raciocinam e dizem, não, é verdade, faz sentido, mas não foi assim que eu aprendi. Então, não aceito isso. Amém? Mas eu creio que Deus está levantando uma geração sem igual, sem precedente. Uma geração que está pregando aí o evangelho consumado, a escatologia consumada também. E eu creio que daqui a poucos anos essa mensagem já estará no púlpito das igrejas. Eu creio nisso. E esse então foi um pequeno comentário de uma discussão que nós tivemos, né? E este foi os versículos, né, que eu usei para poder argumentar com o irmão que a geração que presenciou o fim
foi a geração do primeiro século, que não haverá o fim, que Jesus não vai voltar para destruir essa terra. Então esse é meu entendimento a respeito desse assunto. E se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se aí no canal. Graças e paz.